Nós até falamos na outra aula, professor Eliseu Martins, no outro encontro nosso, que o problema seria se superestima a lógica da quantidade estatística em detrimento da singularidade qualitativa. Então, esse é um problema que todo mundo reclama em todas as áreas, que a gente vive em função da métrica, né? E aí o que seria o essencial, o diferencial, acaba não tendo como sobreviver, né? Eu só gostaria antes de convidar o professor Eduardo Monteiro, nosso colega aqui, o IEA, para quem está ouvindo a gente da internet, é uma instituição, uma unidade da Universidade de São Paulo, que desde a sua fundação prioriza a liberdade do pensamento, a manifestação de ideias e justamente a liberdade também de pensar diferente. Aliás, pensar diferente é a única liberdade que existe. Já que você falou IEA, uma orientada minha um dia perguntou: professor, o senhor já leu? Depois eu falo o nome do autor. Você já reparou que toda vez que ele fala em algum personagem contador, ele tem algumas palavras diferentes, carinhosas, etc.? Não, isso nunca me chamou a atenção, porque quando eu li foi antes de eu ser contador, depois realmente acabei não lendo mais, sinto muito. Mas tá aqui, gostou, tá. Bom, ela está fazendo mestrado, terminou o mestrado, eu queria fazer o seguinte, eu queria pesquisar esse negócio. E saber o porquê. Afinal de contas, né? Então, procurou, pesquisou, foi fantástico o que ela descobriu. Ela descobriu, e daí ela fez o artigo, eu saí lá como coautor, e o único lugar em que a gente achou para publicar o artigo foi no IEA, revista que era Machado de Assis, era contador. Ah, era? Todo mundo sabe que o Machado de Assis foi funcionário público, né? E ela, atrás dessa história do porquê, foi procurar saber tudo lá dentro. Ela foi ao Rio de Janeiro pesquisar, daí desculpa, olha que coisa esquisita. No Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, alguém lá disse: olha, tem um arquivo grande do Machado de Assis que está em Brasília, não me lembro onde lá, no porão, não sei o quê, mas deu a localização direitinho. Ela foi lá e ele foi, durante quase 20 anos, ele foi o diretor do Departamento de Contabilidade do Ministério de Viação e Obras Públicas, que era o nome do Ministério da época. Então, aí descobriu-se por que, né? E quando veio aqui o professor Bose, né, que obviamente ele adorou, ele, nossa, não, claro que eu quero, traz aqui. Daí saiu aqui e não conseguimos publicar em nenhuma revista de contabilidade, porque não tinha uma pesquisa em... Desculpa, viu? Então, só concluindo, não, é genial essa. Eu não sei nem se o professor Jorge Almeida sabia desse talento do Machado de Assis. Nunca tinha ouvido falar. Isso é importante. Muito importante isso. Interessante como as fronteiras do conhecimento têm essa Bildung, né? Que esse cruzamento. Mas só para concluir, então a Fernanda Pessoa também. Foi para a África do Sul, ele lá, na verdade, começou a vida dele como contador. Machado de Assis, Fernando Pessoa, estamos falando assim de literatos realmente diferenciados, você não podia imaginar. Então, o IEA, por ser justamente uma unidade autônoma, ela foi, enquanto instituição, ela foi fundada para justamente pensar diferente e desenvolver ideias, algo diferente de um conselho de departamento, de um CTA, de uma congregação, onde já há muitos anos nós temos uma função praticamente cartorial, a gente carimba, né? E a ideia de homologar, se a gente for ver o Heráclito, homologar está de acordo com o Logos, e nem sempre isso é o que ocorre. Então, o professor Eduardo Monteiro está aqui convidado como pianista, como artista, e não como diretor da ECA. No entanto, claro, é diretor da ECA, mas esteja à vontade para falar como pessoa, como artista que vive na pele essa experiência da performance e como ela pode ser entendida justamente na universidade, como pode ser melhor valorizada. Obrigado, Rubens, obrigado pelo convite. Muito surpresa, né? Porque eu não estava previsto para participar da mesa, então minha fala é totalmente improvisada, né? E enquanto os meus colegas aqui falaram, com quem eu tenho a honra de dividir aqui esse espaço, várias coisas me ocorreram, né? Mas como eu não tinha papel para anotar, então eu vou tentar
me lembrar um pouco das falas das ideias que me passaram pela cabeça. Em primeiro lugar, acho que é importante falar um pouco da diversidade da universidade, né? Então, isso que está no próprio conceito de universidade, né? Eu vou falar um pouco, obviamente, como o Rubens falou, da minha perspectiva de artista, né? Da minha perspectiva de pianista, e também da questão que foi muito mencionada aqui de produção de conhecimento, né? Da diversidade de produção de conhecimento que se encontra na universidade. Então, acho que a primeira coisa que chama a atenção é exatamente isso, né? Que existem tanto áreas distintas quanto maneiras de produzir conhecimento distintas, né? E quando a gente vê de uma própria mesma área, maneiras completamente diferentes. Quer dizer, a questão da produção de artigos em revistas indexadas e tal, ela acontece na área de música. Ela acontece, né? Então, mas isso não significa que é a única maneira de produzir conhecimento, né? Então, como o Rubens já mencionou, né, o produto artístico em si, né, é tão fundamental para a gente quanto um artigo, ou mais fundamental, né? Isso depende da perspectiva de cada professor, de cada pesquisador. Isso é importante que seja valorizado e reconhecido como tal, né? Em relação a isso, eu gosto muito de citar uma frase, conversando com um amigo meu, que ele era coordenador da pós-graduação em música na UFRJ, e ele falava que ele resolveu estava fazendo uma reunião e estavam discutindo, né, as várias perspectivas, várias maneiras de apresentar seus trabalhos. E aí um falava assim, porque a arquitetura está fazendo assim, a engenharia está fazendo assim, a odontologia está fazendo assim. Aí uma hora eu falei assim, por que a gente não fala o que a gente quer fazer? Por que a gente tem que sempre se referenciar a um outro campo de saber para validar o que a gente faz, né? Em relação a isso também, me chama muita atenção o fato que o esquema que a gente tem atualmente aqui no Brasil, até onde é do meu conhecimento, não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, eu não conheço, naturalmente, todas as universidades do mundo, né? Dos meus colegas que são professores de instrumento, ou seja, de uma disciplina basicamente prática, né? Que são artistas que produzem, né? Não é cobrado deles de produzir artigos científicos em revistas indexadas. Isso não existe, né? Naturalmente, não significa que a pessoa não pode fazer isso, né? Bem-vindo, né? Eu acho que tem, aliás, é importante falar aí uma observação que é importante, sim, pensar de uma maneira... Como é que o que você faz como artista, né? Um concerto, uma composição, uma peça de teatro, enfim. Como é que, de alguma forma, você dissemina esse conhecimento, né? É só tocando? É só você fazendo um concerto? É isso? É que se espera, né? Então, nesse sentido, alguma coisa mais, digamos, teórica, né, mais escrita, faria até sentido, né? Mas não necessariamente que isso, a teorização, né, através de um artigo, através de uma produção, né, escrita, que seja a melhor forma disso acontecer. Muitas vezes, inclusive, é bastante difícil você colocar em palavras aquilo que você está fazendo, né? Do que eu tinha pensado para falar... Enfim, acho que é isso. Acho que é importante essa riqueza, né, dentro da universidade, entender que todas essas produções são altamente necessárias e importantes, né? Então é isso. Eventualmente a gente vai falar perguntas. Como eu não tenho nada, algumas outras coisas que eu tinha aqui pensado, eu vou voltar, né? Mas é isso. Então, de qualquer forma, Rubens, obrigado. Lembrando que esse tema nós já formamos um workshop estratégico junto à Pró-Reitoria de Pesquisa. Inclusive, o professor Jorge Almeida está convidado, que essa área da tradução não tinha pensado, tinha esquecido que na tradução tem um componente artístico evidente, né? Você vai traduzir Dostoiévski, como é que faz? Você precisa ter, né, a arte do Dostoiévski tem que ser traduzida junto, né? Então é essencial essa participação da literatura, que é uma arte né, das mais primordiais. Então, eu gostaria de convidar os demais colegas para a palavra, para a gente poder fazer o debate, como a gente sempre faz nessa fase final dessa última reunião.
Quem gostaria de falar? Professor Tito. Aqui, ó. Professor Tito José Bonagamba, que vem hoje aqui com o logotipo, como é que fala, o emblema da bottom da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, poderia estar também com o do curso de música, ele que iniciou a série dos concertos em São Carlos, e a US Filarmônica tem a honra de ser uma orquestra de 2 cidades, ela toca toda a última terça, cada mês, em Ribeirão Preto, a gente fala que faz o ensaio geral, e o concerto principal em São Carlos, e desde então, as unidades do campus da USP de São Carlos abraçaram esse projeto e estamos lá já com todo mês a US Filarmônica ou então algum concerto do nosso departamento, né, que envolve essa ideia assim de no interior a gente está fazendo uma atividade conjunta. Então ele que foi o iniciador desse projeto que deu certa oportunidade de agradecer mais um apoio. E estamos lá, né? Vamos estar novamente em outubro, novembro, sempre a US Filarmônica ou solistas do nosso departamento se apresentando em São Carlos. Ele que é um físico, mas apaixonado pela música, apaixonado pelo judô, pelo esporte, e esse trânsito nos dá uma alegria, porque é esse trabalho conjunto que o professor Eduardo Monteiro falou, essa diversidade, quando ela é confluente, que ela se torna realmente muito fecunda. Okay. Obrigado pela introdução. Eu gostaria de fazer essa reflexão, destacando também, como você comentou o judô, eu estou trajando o bottom da Federação Paulista de Judô, porque temos uma grande liderança do judô brasileiro nos prestigiando aqui também, né? O sexto dan, faixa vermelha e branca, líder da Federação Paulista de Judô em Ribeirão Preto. Eu fico contente com esse movimento, eu já fiz minha fala anterior, não sei se você chegou a ver minha fala também, Jorge, mas eu tive uma experiência muito importante junto com o professor Corbani, quando era pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, e nós nos defrontamos exatamente com a questão das normas dos programas de pós-graduação, porque é lá que a gente define as regras de credenciamento do orientador daquele programa. E nós nos defrontamos exatamente com essa situação de como nós podemos conduzir um processo onde os próprios programas possam definir as suas métricas. E julgamos importante, mais do que isso, não julgar essas métricas dentro de nossas áreas de atuação. Fundamental. Então, naquele momento, nós decidimos que nós deveríamos nos aproximar dos diferentes programas, principalmente fora das nossas áreas. Eu, em particular, escolhi a FEFELESH e foi uma experiência incrível, porque, como o professor Rubens já comentou, eu tenho grande apreço em sair fora da caixa quando eu quero pensar a Universidade de São Paulo. O professor Eduardo, nosso parceiro, você conhece muito bem. Aliás, repito o convite que vá tocar conosco em Ribeirão Preto, o Teatro Pedro II é fantástico, e São Carlos também tem um muito bonito. Então, essa reflexão de que um acadêmico tem que sair da sua caixa para poder avaliar a produtividade do seu colega, na realidade, nós temos que conhecê-los antes de interpretar. Então, eu não vou esticar muito o que eu já falei no evento anterior, mas eu acredito que a universidade, como você comentou, Eduardo, ela é múltipla, ela é fundamental, e quem não conhece a universidade na sua grandeza, na sua diversidade, não vai conseguir entender a área de atuação do seu colega que está em outra unidade. Então, quando você fala, Rubens, a gente não pode acreditar em uma pessoa que lê apenas um livro, eu acredito que nós não podemos acreditar em uma pessoa que conhece só a sua área. Okay? Eu não acredito nas pessoas que conhecem apenas seu departamento e não acredite nas pessoas que têm preconceito com outras áreas do conhecimento. Nós só seremos grandes, isso independente do texto que nós escrevemos, mas acho que tem que estar na introdução que nós vamos conhecer a universidade se nós vamos desenvolver essa questão da métrica, se todos conhecerem os conhecimentos são complementares ou nem mesmo complementar, porque algumas áreas nem são complementares. Mas, por exemplo, nesses últimos 4 anos, eu visitei a FEFELESH, eu visitei a FEA, eu visitei a FEARP, visitei a ECA, não saio da Escola de Educação Física e Esporte, temos essa grande parceria, eu acho que isso é fundamental. Eu entendo, quando vocês estão discutindo, que eu preciso ser avaliado pela minha competência. E é natural, eu entendo e tenho apreço. Então, acho que o fundamento principal é esse. Se nós vamos
ensinar as outras pessoas a nos avaliar, primeiro vamos conhecê-las. Além disso, eu acho que eu tenho um parâmetro importante também, que às vezes nós nos colocamos como críticos de uma situação que o programa de pós-graduação nos impõe, ou que o departamento nos impõe, ou que a própria unidade nos impõe, exatamente porque essas pessoas que deveriam ser lideranças amplas não aproveitam a oportunidade de fazer parte de um conselho de pós-graduação que pensa amplo, não aproveitam a oportunidade, nós, diretores ou ex-diretores, não aproveitamos a oportunidade de conversar com os diretores ao lado e conhecer a grandeza da universidade. Essas pessoas bloqueiam quem está preso dentro do próprio programa, ou do próprio departamento, ou da própria unidade. E adiciono, precisamos conhecer melhor como a FAPESP nos olha, porque ela tem, quando você fala com o professor Brito, e certamente se o professor Zago estivesse hoje aqui, ele tem um pensamento certamente próximo, porque uma FAPESP não pode ser uma agência de repressão à criatividade em todas as áreas do conhecimento. Quando eu tive a oportunidade de ter um presidente do CNPq como o Glaucius, que é da minha unidade, também o pensamento está de acordo com o que vocês pensam. Ele vai falar, olha, lá no currículo Lattes, você já pode colocar, nós temos as linhas de reflexão nessa área. Quando a gente fala com a agência USP de inovação, ela pensa o Global 80 por ano. Então, nós temos que sair da caixa. A caixa que eu digo é o seguinte, sua sala, porque a gente se esconde dentro dela, sair do departamento, a gente tem que sair porque a gente sabe que tem pessoas que bloqueiam a diversidade do conhecimento, te criticam quando você é um físico que faz algo que é um pouquinho diferente daquilo que é bonito sair nas revistas mais importantes. E nesse sair da caixa, você conhece a pluralidade da universidade. Então, acho que é fundamental isso. Independente, não estou dizendo que ele não tem que escrever, Rubens, um documento que repense essa questão da classificação. Mas nós temos que ter a consciência de que, se não nos conhecemos, eu acho que esse processo não tem êxito. Isso tem que ser algo... Eu já tinha até sugerido para a Universidade de São Paulo que a gente deveria ter um congresso entre as unidades e que todos participassem. Porque hoje nós estamos discutindo um tema importante e essa sala está vazia, talvez com muitos colegas acompanhando pela IPTV, espero que ocorra. Mas quando a gente quer discutir temas de pluralidade, de conhecimento das outras áreas, poucas pessoas se dedicam a esse tema. Sabe por quê? Porque ela não quer sair da caixa. Ela vai parar de produzir. Se continuar fazendo assim, eu diria que é um enterro, é uma morte da universidade, que ela perde o que ela mais tem. Desculpe ter me estendido e ter repetido um pouco do que eu já tinha falado da outra vez. Obrigado. Bom, são palavras muito pertinentes. Eu acho que nós precisamos, diante dessa confusão entre rigor e rigidez, né, nós estamos todos submetidos a uma lógica da produtividade. Isso está matando o quê? A ideia de vida acadêmica. Não apenas entre nós professores, né, que não temos mais nem um clube dos professores para nos encontrar, né, mas nós não temos espaços físicos, né, espaços de convivência real. E também os nossos alunos de pós-graduação, eu estou vendo cada vez mais esse espírito de competição produtivista engendrado na cabeça deles. Eles muitas vezes não vão a palestras, a conferências, a encontros, porque aquilo não vai lhes render nada. É melhor ficar em casa trabalhando num artigo que vai ser publicado numa revista que ninguém vai ler, porque está todo mundo fazendo o próprio e não está mais lendo nada dos outros, porque isso é um problema. Agora, tem outro problema também, que é a relação com as entidades de fomento e também com a CAPES e com o CNPq. Nós estamos submetidos a lógicas muito diversas, muitas quantidades o tempo todo. Tem um colega meu, de uma universidade inglesa, que falou, tem um teorema, que eu esqueci o nome que o objetivo da burocracia universitária é que o professor passe 100% do seu tempo escrevendo relatórios sobre o que ele faz com o seu tempo. Nós estamos em direção a isso, né? A quantidade de tempo que nós perdemos fazendo relatórios, avaliações e tal, e um concerto, uma palestra, isso não vale, tanto que é complicado isso. Às vezes você dá uma palestra num lugar de prestígio, isso é uma linha no Lattes que não vale nada, zero.
Né? Então, é uma coisa muito complicada. E não adianta querer mudar isso também aqui, porque envolve todas as mudanças possíveis. Temos que mudar? Temos. Por exemplo, lá na UCL, em Londres, eles têm um método de avaliação interessante. A cada 4 anos, bom, as aulas são avaliadas pelos alunos, o que nós temos problemas aqui com isso, mas eu acho, em certa medida, com devidos cuidados, acho razoável. E a produção de conhecimento, de extensão, de comunicação, de intervenção com a sociedade, cada professor escolhe, a cada 4 anos, as 4 coisas mais importantes que ele julga que ele fez no âmbito universitário nesses 4 anos. 4! E apresenta. Pode ter sido um livro, pode ter sido uma palestra, pode ter sido uma organização no congresso, e ele é avaliado por isso. Hoje nós apresentamos 237 e, às vezes, o que é de importante se perde nisso tudo. Né? Então, temos que realmente repensar isso, e eu acho que os projetos acadêmicos de cada unidade, de cada departamento, é um início. Estamos fazendo lá no nosso departamento, na nossa faculdade, saiu um belo projeto acadêmico que contemplou toda a diversidade. E agora, como? É mais uma avaliação também, é mais um plano quinquenal. Né? É mais isso. Né? E menos palestras, concertos, produção de conhecimento, encontros. E, para aproveitar que eu estou aqui no IA, basta dizer que nós não temos mais a possibilidade de ter vinhos nos nossos lançamentos e nas nossas conversas. Né? Isso é muito triste para uma universidade. Né? Posso só fazer um último... acho fundamental o que você comentou, Jorge, no sentido que eu incluo a questão de ficar dentro da caixa, aceitar a questão de que nós temos que ter uma produtividade. Na minha área, eu tenho que ter 15, 50 artigos por ano. Eu não aceito isso em particular. Eu tenho convicção de que meu papel acadêmico é fundamental na seguinte trajetória, e eu não vou me preocupar em ser um A ou um B do CNPq por causa disso. E o que o Rubens comentou sobre nossa trajetória conjunta, ou o que talvez o professor Marcelo tenha dito, não faz parte do meu currículo Lattes, mas faz parte da minha consciência como acadêmico. Ela tem muito mais valor do que, eu já disse na outra apresentação, do que os papers que eu publico, no sentido de que ou eu sou um acadêmico e tento conhecer a universidade, ou aqueles papers que eu publico com qualidade não têm o significado correto, porque eu estou defendendo só o meu eu, e o meu eu não tem valor. Tem valor aonde estou filiado e como eu estou transformando aquele local. Então, o que a CAPES diz, por exemplo, ela pode nos dizer, mas um programa de pós-graduação, quem está credenciando aquele programa, tem que dizer para a CAPES o que é importante. E isso o professor Armando Corbani fez, o professor Varran, quando foi para o reitor, fez, e o professor Carlotti está fazendo agora. Não é a CAPES que nos impõe nossa qualidade, somos nós. Eu acho que a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de dizer para a CAPES é o seguinte, como nós fizemos agora, cada departamento, cada unidade tem que mostrar o que é produtividade de qualidade, desde que a instituição tenha feito esse papel direitinho, que todos pudessem dar opinião. Se nós dissemos isso, essa é a métrica que nós entendemos, que promove qualidade universitária e que promove, aí sim, a qualidade individual da pessoa, porque ela está inserida no plano acadêmico da instituição. Desculpe ter tomado a palavra, Eduardo. Então, eu queria, as palavras do professor Tito me lembraram que a outro aspecto que eu queria ter mencionado na minha fala, especialmente quando você fala da dificuldade das pessoas de saírem da sua caixinha, né, de entenderem a produção, né, dos seus colegas, né, de outras áreas, mas eu exacerbaria esse pensamento, que acho que, na realidade, o grande problema nasce na própria área. Né? Falando especificamente da área de música, quando você vê que professores que são da área teórica tendem a não reconhecer o trabalho dos professores que são da área prática. Né? Então, a própria área, o que eu acho que é o grande problema, é que a própria área não se define e não tem, falando de uma forma um pouco exagerada, a generosidade de compreender a diversidade e a importância que, por isso que a gente está na universidade, porque não é esperado que todos façam tudo. É esperado que o conjunto daquela produção seja relevante para a área e produza avanços, mas não que um indivíduo produza sozinho o avanço. Né? Então, a importância de entender na própria área que as pessoas discutem, que cheguem, tenham essa visão generosa, né, de compreender o trabalho do outro e a importância do trabalho do outro. E
no mesmo sentido, a gente falou aqui várias vezes da CAPES. Aí tem uma frase também que adoro, que é assim, a CAPES somos nós. Né? Quem estabelece as regras da CAPES somos nós mesmos. Né? São os nossos colegas que estão lá, e, enfim, somos nós. Né? Então, na medida que uma área tem... Não vamos esperar um consenso total, né? Mas se tem a grandeza, a generosidade de entender a diversidade que é característica, né? E ter isso como uma maneira de pensar e de atuar, a CAPES já reflete isso. Né? Os problemas que a gente tem relacionados à CAPES, porque a nossa área, né, e eu acho que isso acontece em vários segmentos, né, não se coloca de forma adequada e de forma realmente plural. Professor Hugo Tourinho, da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto. Também. Não, eu, na verdade, assim, primeiro gostaria de parabenizar os colegas, e eu também, né, concordo muito, principalmente com o que o professor Capote trouxe. Nós já tínhamos conversado, realmente, a nossa área, além das discussões, né, epistemológicas, ainda não tem definido exatamente o objeto de estudo. E eu, assim, a minha experiência é que eu fui formada na EFE, trabalhei por 13 anos, depois, né, me transferi para Ribeirão, e que eu percebi é que havia entre os colegas, não esse movimento, mas essa orientação para que nós, né, definíssemos nossas linhas de pesquisa na área básica, porque isso tinha um potencial de produção maior, enfim, e começando na área acadêmica, realmente eu, né, acreditei que era esse, né, o caminho, mas logo, né, eu entendi que, como você disse, é uma área aplicada, né, então ela tem que ter essa proximidade, quer dizer, essa inserção na nossa área realmente, né, e é difícil fazer esse trabalho. Né, então, talvez algumas opções de alguns colegas sejam justamente por esse não acesso, essa facilidade, ou um fluxo de produção maior, eu não sei. Mas eu gostaria, é interessante que essa conversa, né, esse bate-papo, chegasse também às diferentes gerações dos professores, dos pesquisadores, porque no decorrer das gerações, né, isso também tem sido mudado, e que eu vejo muito entre alguns colegas, eu não estou falando só na nossa escola, mas no geral, é que parece que o que nos norteia, orienta na área acadêmica é a pesquisa ou é pós-graduação. Né? Então, não se fala, quer dizer, se fala muito conceito, produção, e eu acho que acaba tirando um pouco, dentro da formação dos nossos alunos, quer dizer, tira a essência do ensino, a essência da extensão, né, das atividades, porque tudo parece que tem que convergir para alguma produção, um produto, que eu sei que é importante, né, mas também, como vocês, cada um, né, nas suas áreas, levantaram, esses produtos são diferenciados. Mesmo eu, sendo da área da educação física, né, do esporte, a minha produção não é artigos somente. Né, eu acho que tem outros produtos que têm o devido valor, mas que se eu, né, me empenhar neles, provavelmente eu vou ser penalizada nas métricas que hoje existem. Então, acho que foi bastante importante a opinião de vocês, essas angústias que as outras áreas também têm, porque realmente eu, né, também durante 4 anos estive representando a unidade na pós-graduação, e sempre houve essa angústia das áreas, né, uma vez que a USP também, né, é de A a Z, como dizia o professor Varran, e na época da gestão dele, e realmente, assim, até hoje eu não vi muito avanço na nossa área em respeito a como valorizar as diferentes produções que existem, porque além, né, de nós também temos dentro da nossa própria área estudos, né, biológicos, dentro da área de exatas e humanas, então os produtos também são bastante diferenciados. Né? E realmente eu não vi muito avanço. Espero que a partir, pelo menos dentro da USP, com essa nova
forma de avaliação, né, até de você refletir sobre o que você faz dentro da sua área, da sua unidade, isso possa trazer realmente mais luz. Mas eu gostaria de parabenizar aqui essa reflexão, essa discussão, e que isso, né, ecoe principalmente nas diversas gerações aí dos docentes. Obrigada. Professor Rubens, eu gostaria de dizer primeiro da satisfação que eu tive de participar desse momento. Em algum determinado momento eu me voltei para a professora Mira e falei, não somos só nós que temos problemas. Ficou como uma terapia, né? E que me aflige muito hoje. Eu vou começar do porquê me aflige. Eu participei de uma banca, e aí eu vou colocar a visão de quem está numa unidade que está sendo construída. Ou seja, precisa construir um programa de pós-graduação, precisa achar a identidade do seu curso de graduação. Então, é uma visão talvez diferente daquele que venha de uma unidade que já tem um programa de pós-graduação consolidado, que tenha professores que já tem uma trajetória dentro da instituição de mais de 20 anos, ou seja, uma unidade que o mais velho não tem 10 anos de instituição, né? E que vive a realidade dessa métrica, que eu não vou ficar cuspindo, porque, na minha opinião, teve o seu grande valor, principalmente no desenvolvimento da pós-graduação, que começou com a questão das avaliações dos cursos de pós-graduação. Então, como nós vamos quantificar, e aí surgiram os quales, antes era A, B, C, e daí por diante, enfim. Que eu vejo a sua importância, mas vejo que estamos efetivamente no momento de sentar como aqui e discutir. Precisamos evoluir? E por que me aflige e me diz que sim, precisamos evoluir nessa discussão? Eu vou dar uma questão prática. Num concurso que eu participei, de uma disciplina da área básica, em que o âncora do concurso, o professor que era totalmente voltado para aquela área, virou para mim e falou assim, eu não posso conceber um professor dar aula sobre essa disciplina e não ter produção científica. Ele me falou isso. E naquele concurso havia um candidato que não tinha uma produção científica expressiva, mas era um professor magnífico. E eu fiquei quieto naquele momento, porque eu percebi que havia, inclusive, um certo radicalismo, porque eu já conhecia o professor, que é um professor com uma expressiva produção científica numa área, de uma disciplina da área dura, como a gente diz. No final do concurso, esse professor, que era meu colega de banca, veio e falou assim, eu nunca assisti uma aula tão boa sobre esse assunto que é chato, como esse professor deu. E esse professor foi aprovado, porque o concurso era para professor substituto. Não se animem. Ele foi aprovado porque era um concurso para professor substituto. E ele trabalhou nessa disciplina e eu gosto de acompanhar. Eu nunca vi uma disciplina que era odiada passar a ser respeitada. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Eu acompanhei porque é uma disciplina que eu gosto. Enfim. Teve o concurso, claro. Ele voltou a participar desse concurso, com pessoas que tinham uma produção científica expressiva. Ele não passou no concurso e os velhos problemas voltaram a acontecer. É isso. Qual que é a minha preocupação hoje? Não é de um professor que talvez esteja sendo penalizado porque não tem uma produção ou porque não está se adequando a essa métrica. A preocupação é de quem percebe que isso está impactando diretamente na qualidade da formação dos nossos alunos. E aí vem o que o senhor falou. Em 95, eu li um editorial de um médico cirurgião que era meio profético, dizendo do medo dele sobre que o conhecimento dele operar talvez perdesse o valor. E aí, mais agora no século XXI, eu li um artigo que tinha o seguinte título, Doutor Zecos de Muro de Arrimo, que falava sobre uma revolução nos cursos de engenharia
que deveriam repensar a contratação de seus profissionais para atingir a meta de número X de doutores, número X de mestres, e que por isso teriam que dispensar os engenheiros que tinham experiência de fábrica, chão de fábrica. E aí me preocupa o seguinte, em várias áreas, não só a minha, a gente percebe alunos que têm uma boa iniciação científica, porque está vinculado a um bom grupo de pesquisa, eu não tiro o valor disso, não tiro o valor disso. O que me preocupa é a formação, é só ter uma visão. É um aluno de graduação, num projeto que a gente tem lá para falar sobre mercado de trabalho, falar, mas eu não produzi, não publiquei nenhum artigo ainda. Ok, mas você não vai conseguir o sucesso só por produzir artigos. Tem várias maneiras de você ter sucesso na sua profissão. E as pessoas precisam entender isso, não há uma métrica só. Então, se é a avaliação do professor, ok, mas o aluno tem que estar ciente que o sucesso não está atrelado apenas à produção científica, porque isso está impactando na qualidade, na formação dele. A gente precisa repensar os professores que nós teremos como pares. Eu preciso de ter um professor que tenha produção científica, a gente não pode descartar isso numa universidade, somente numa universidade como a Universidade de São Paulo. Mas eu não posso descartar, por exemplo, na minha área, aquele professor que tenha experiência frente a equipes esportivas, né, que saiba fazer o link com o mercado, que saiba dar exemplos. Né. Então, o doutor Zeco de Muro de Arrimo é que tiraram o engenheiro com experiência de obra e colocaram aquele que tem uma produção científica sobre obras, mas não necessariamente tem experiência com isso. Mas parece isso paradoxal, né? Como eu produzo e não tenho experiência? É possível. Volto no meu exemplo. Eu sou um aluno de C, de um orientador, com produção científica consolidada. Eu saio da graduação, entro no mestrado. Eu saio do mestrado, entro no doutorado. Tenho um currículo muito bom. Surge um concurso, e se esse concurso for para uma área aplicada, ele tem grandes chances de passar nesse concurso e vai ensinar aos nossos alunos o que ele nunca trabalhou. Isso vai acontecer no direito, isso vai acontecer na medicina, isso vai acontecer na educação física, isso vai acontecer na música. Já pensou, Rubens, que terror, quando você aposentar, tiver um concurso e que for levado em consideração a produção científica e você perder um regente no departamento de música? Essa é a minha preocupação da gente discutir. Não é o medo de um professor ser penalizado porque não tem produção científica. É o medo do monstro que nós estamos criando dentro da universidade. Uma única métrica que está implicando diretamente na qualidade de formação dos nossos alunos. É isso que me angustia todo dia. Só queria fazer um rápido comentário. Eu já vou passar a palavra para a senhora, só um minutinho. O professor Hugo Torinho, ele usou uma expressão que nós trabalhamos muito isso agora. Tive o privilégio de ter o apoio do professor Aloysio Fagerland, que é fagotista lá do FRJ, que nos ajudou na redação do projeto do mestrado profissional da música em Ribeirão. Nós trabalhamos agora, a gente não usa a palavra mercado, porque na verdade a missão da universidade é preparar o aluno não para o mercado, mas apesar do mercado. Então a gente usa o termo mundo do trabalho. Então usar o termo mundo do trabalho, ele é mais amplo, ele entra na kritische Theorie, entra na Bildung, quer dizer, o mundo do trabalho é aquele que o aluno vai construir no futuro, porque, por exemplo, na nossa área da arte, se a gente for falar que vai preparar para o mercado, nós vamos preparar o aluno para a indústria da cultura. Então, o que a gente quer é que haja, apesar da indústria da cultura, caminhos para a arte também. Então, o mundo do trabalho é um conceito assim, que talvez seja mais assim, enriquecedor para a nossa área. Professor, queria falar também? O professor Eliseu Martins. Eu estava mostrando para eles aqui a palavra prática. É que eu cortei aqui, é o mesmo problema.
Hoje a gente tem colegas lá com 10, 15 anos de docência, nunca tiveram numa empresa. Como é que pode acontecer? Eu até concordo que às vezes você pode ter lá 1, 2, absolutamente teóricos, aqueles que só gostam de pensar. Isso é importante. Mas o grosso do pessoal, como a engenharia, tem que ter vivência prática. Não tem dúvida. Se medicina dá para fazer vivência prática dentro do hospital, tudo bem, mas na contabilidade não tem jeito. Tem que ter médico. Não tem jeito. Senhora, por gentileza, fale seu nome, só para deixar registrado. Obrigado. Lia Amaral. Eu sou da física. E eu não assisti aos 2 encontros anteriores, mas eu assisti a primeira reunião que teve em 2017, que foi sobre a unificação de ensino, extensão e pesquisa. Foi daquele primeiro evento aqui no IEA que resultou tudo isso. E esse evento foi feito no IEA justamente pensando na ideia de reformular a maneira de avaliar os docentes e os departamentos. Aquele evento, para mim, foi muito impressionante, porque a vida inteira eu me dediquei a fazer coisa interdisciplinar, atuando na interface física, química, biologia, e depois um longo processo de ensino e extensão, e na parte de atualização de professores da rede pública, e sempre fui para o geral. E eu só pude fazer isso porque antes eu consegui virar a primeira mulher a chegar a professora titular no Instituto de Física da USP, que era um clube do Bolinha. E que, digamos, o poder continua sendo um clube do Bolinha. Só que depois que eu abri a porteira, entrou um monte de mulheres, né? Porque é sempre assim. Depois que abriu a porteira, a coisa fica fácil, né? Mas eu realmente suei para conseguir. E depois que eu consegui chegar lá, eu consegui, junto com alguns outros, fazer um departamento de física aplicada, que não existia, porque ideologicamente era considerado um absurdo, porque era um departamento de física aplicada. E a minha área é cristalografia, que os físicos acham que não é bem física, porque é física, química e biologia, né? E é muito interessante o que foi colocado, porque a problemática dentro de uma disciplina é que define toda a problemática do resto. Porque se você for olhar as diferenças dentro da física, são absurdas. Quem faz parte experimental é considerado o lixo. E quem faz teoria que não serve para nada é considerado o suprassumo. Então, é uma distorção que, no começo, quando a gente entra no sistema, você é obrigado a aceitar, porque senão você não progride, né? Agora, quando eu cheguei lá e que eu tomei a decisão de me aposentar para fazer só o que eu queria, eu continuo até hoje no esquema de professor com direito a continuar. Né? Então, aí eu posso fazer o que eu quero, não preciso provar mais nada para ninguém. Mas é muito difícil. Então, eu acho que o título desse estudo, que se refere a uma catalana, é a parte toda de reformulação das divisões do conhecimento. É muito diferente. Uma coisa é a divisão que existe entre áreas de conhecimento. Outra coisa completamente diferente são os critérios de avaliação. Tudo que vocês falaram é perfeito quanto aos critérios de avaliação. Mas isso não entra na questão das grandes áreas do conhecimento. E é isso que eu estou achando. Vocês estão achando que é trivial a passagem da prática de conseguir avaliar para as grandes áreas do conhecimento. Não é assim. Porque as grandes áreas do conhecimento, elas têm um motivo histórico de séculos para existir nessa divisão que existe as exatas, as ciências da vida,
e as humanidades. Quer dizer, o fato de existirem essas três linhas, olha, para você entender qual é a força dessas três linhas, você tem que voltar para a Grécia. Não dá para entender a divisão sem voltar para a Grécia e entender como é que cada uma dessas linhas foi. Então não adianta imaginar que vocês vão jogar fora tudo. Por exemplo, ciências da natureza. É um absurdo querer juntar em ciências da natureza tudo que é ciência no sentido estrito. Porque não é assim. O que é ciência da natureza? O ser humano não faz parte da natureza? A matemática, o que é a matemática? É uma ciência da natureza ou não? Então, por exemplo, a biologia. Ciências da vida não é redutível à física e nem à físico-química. A biologia molecular, você pode dizer que já está praticamente reduzida à física e físico-química. Mas nesse caminho, você não consegue entender como é que funciona a menor célula viva que existe. Não dá. Para poder ir na direção da vida, você tem que aceitar que a vida existe, embora você não consiga explicar, nem definir, nem compreender. Né? Então, a única união que houve de verdade foi entre a física e a química. Isso ocorreu na passagem do século XIX para o século XX. Porque a química se definiu como ciência quando conseguiram fazer a tabela periódica. E aí, a química conseguiu se juntar com a física. A física acha que foi ela que abarcou a química. É o contrário. Foi a química que abriu o caminho para conseguir existir a física moderna. Mas os físicos não reconhecem isso. Não, porque os físicos se acham o máximo. E eles têm a ilusão de que a vida está definida no que eles sabem. E não está. Então, é uma luta insana com relação aos conceitos, com relação às aplicações e como avaliar tudo isso. É desesperador. Então, a parte de avaliação, tudo que foi dito aqui está perfeito. Mas o problema é mais embaixo, quer dizer, eu acho que o problema é o ser humano. Porque, e eu vou mais, é a cabeça dos homens e a cabeça mais genérica das mulheres. Então, tudo que é entendido como teoria é a maneira como o homem entende, como é que você organiza, classifica e como é que faz, né? Não é errado, mas você não consegue integrar. Você não consegue integrar. Então, o ponto mais importante é a questão da interdisciplinaridade, porque isso é que você abriu a discussão, porque hoje em dia não dá mais para o conhecimento ficar todo compartimentado. E como é que você toma conta da interdisciplinaridade? Não tem como, você não consegue definir, você não consegue jogar fora. E o problema mais fundamental atrás de tudo é a diferença entre qualidade e quantidade. Por que é feita essa métrica toda? Porque o ser humano quer escapar da questão da qualidade, que não é trivial, que não tem solução. Então, vamos tentar chegar numa solução quantitativa. E não existe, porque você não consegue passar da qualidade para a quantidade. Antigamente, existia uma autoridade que definia a qualidade, né? Então, tinha os donos de certas áreas, né? Mesmo em artes. Eu sou de uma época em que qualquer evento artístico, uma peça de teatro nova, qualquer coisa, ficavam todos desesperados para ver no dia seguinte o que ia sair sobre o crítico que entendia do assunto. Né? Aí o crítico que ia definir a qualidade.
acabou isso. E acabou ao ponto de se destruir qualidade. Como é que você vai dizer o que é qualidade e o que não é qualidade? Vale tudo. Eu, ao longo da minha vida, eu gosto muito de música, eu gosto muito de arte. Meu avô foi pintor, minha mãe foi pintora. Então, minha mãe sempre conta que pequenininha, ela me levou uma vez no cinema e eu olhei e falei, olha lá Van Gogh, porque eu tinha essa vivência, né? E agora eu segui as bienais, desde que começou, chegou uma hora que eu parei de ir. Que eu falei, chega, não dá mais, é qualquer coisa. É qualquer coisa. Então, eu vou parar por aqui, mas o problema fundamental é como é que o ser humano pode tratar a questão da qualidade, que na hora que você massifica, ela vai embora, não tem por onde. Então, enquanto a qualidade está associada a uma certa autoridade que é conhecida, o sistema funciona. Quando massifica e você democratiza para valer, qualquer coisa vale. Porque qualquer pessoa tem o direito de fazer. Bom, então eu acho que nós cumprimos aqui uma missão, né? Só respondendo a professora, agradecendo a sua contribuição. A ideia é porque sempre surge de um sofrimento, né? Nós somos, que nem o professor Hugo Torinho falou, uma unidade nova. Nós somos um departamento novíssimo, em 2011, por exemplo, em Ribeirão Preto, numa faculdade que tinha uma vocação científica, entre aspas, né? Ciências e letras nunca teve, sempre foi a física, a química, biologia que foram os departamentos principais. E nós tivemos lá, por exemplo, concurso titular aberto, e aí nós tivemos vários candidatos que são enciclopédicos, são grandes artistas da área, que são artistas lideranças nacionais, que têm respaldo internacional na sua produção, né? Produção artística realmente muito grande, e todos foram rejeitados como candidatos, foram rejeitados. Né? E aquilo me indignou muito, inclusive nós temos pelo regimento, tem que ter 2/3 da congregação, tivemos uma maioria simples, não atingimos o 2/3, e eu acho que o curso de música foi extremamente prejudicado. Muito prejudicado, porque em vez de ter um concurso grande, com muitos candidatos, com todos eles com potencial, tivemos candidato para a gente único, né? Que tem aquelas normas, né? Então, inclusive na minha unidade, se o Albert Einstein fosse ser candidato, ele com certeza não seria nem candidato, seria reprovado, porque às vezes a produção dele não tem 5 anos, ele demora, né? Porque o tempo do pensamento não é o tempo do relógio. O tempo do pensamento, o tempo da vida, ele é heterogêneo. O tempo do relógio é homogêneo. E o tempo da existência é incomensurável. Né? Nessa tentativa, repetindo o autor que ele gosta muito, Adorno, nessa tentativa de se medir tudo, a gente acaba medindo o incomensurável. Né? Então, nós tivemos ali um sofrimento na pele. O que move o mundo é o sofrimento, né? É a luta contra a injustiça. Eu senti que foi um erro gravíssimo, né? Não ter aceito os outros candidatos, que eram candidatos muito bons, inclusive tinha parecer favorável para que esses candidatos pudessem concorrer, mas a congregação não tem os critérios ali, as condições mínimas. O nosso curso foi muito prejudicado, nós não tivemos os bons candidatos que a gente poderia ter. E aí eu falei, não, então está errado isso daí, eles não estão entendendo. Primeiro que eles falavam que nós éramos, digamos assim, a humanidade. E a arte, por exemplo, não é a humanidade. A arte, ela tem algo diferente, inclusive a arte não está nem inserida na cultura, porque a cultura são regras de uma determinada época, condenadas à obsolescência e atrelados a padrões morais que são datados. A grande arte não é datada. Né? O professor Eduardo Monteiro toca lá um estudo de Chopin, que cada vez que ele toca é vivo.
né? Ele tem uma vida, ele não é uma música francesa, polaco-francesa do século XIX, não, ele é uma música que nos diz respeito, né? E, por exemplo, o Ernesto Nazaré, que é um compositor brasileiro, seria impossível ser pensado sem o Chopin, quer dizer, é essa força da arte que transcende a cultura, né? E nós temos justamente essa praxis, essa poiesis, que não estão nos chamados estudos culturais. Eles não têm, veja só, quando eu falo da literatura, eu não entendo a literatura como estudo cultural, eu entendo como uma arte. A tradução aí, no caso, é uma arte, né? Então, e essa maneira, digamos, essa arbitrariedade com que nós fomos punidos por ser um curso de música cujos colegas não entenderam a essência da nossa profissão, me levou, não vamos discutir isso na universidade porque nós estamos nos destruindo, é uma autodestruição. A universidade não está privilegiando o talento, não está contemplando o que realmente interessa. Então, nós estamos com padrões redutivos digamos, de avaliação. Então, nós precisamos... Por isso que esse é um nome, é apenas um nome, e logo do início, inclusive, se apontou da crise que pode ser gerada numa nova política ditatorial que queira simplesmente eliminar as unidades porque são de esquerda. O pensamento é muito raso, é muito grosseiro, é muito tosco, que a gente pode estar enfrentando uma realidade a curto prazo. Então, a ideia foi só um nome para poder debater. Nós já chegamos a várias conclusões, assim, de que há problemas em todas as áreas dessa régua, não há a devida consideração para a qualidade do saber profissional, do saber prático poético, que existe na engenharia, na medicina, nas artes, e está se pensando num único critério que penaliza uma série de talentos necessários. Então, nesse sentido, talvez o documento final a gente até mude esse título e coloca realmente a questão. O Manifesto de Leiden foi muito citado, nós temos que trazer para dentro da universidade. Bom, é isso. Gostaria de falar mais? E lembrar que ao longo de toda a Idade Média, a música ia junto com matemática, justamente porque é universal. Então, não está. E do lado ia retórica, que são as coisas do homem. E a música estava junto com matemática. Né? E as profissões nem entravam, porque as profissões eram as coisas das pessoas que estavam fora da universidade. Então, tem que ter essa visão para conseguir perceber. Música é antes de tudo. Muito obrigado, agradeço a presença de todos e convido aos colegas todos para colaborar nesse documento final que nós vamos redigir. E convido também os colegas da arte para o nosso workshop estratégico. Dia 6 de novembro, 10 horas da manhã, uma terça-feira, nós vamos dar início a repensar as artes. Inclusive, talvez seja a primeira vez na história da Universidade de São Paulo que as artes juntas possam estar pensando os nossos problemas. E eu estou sentindo muita confluência, estou sentindo que os problemas são muito semelhantes, para a gente valorizar e, quem sabe, para as próximas gerações, deixar um legado de arte, de talento e de liberdade, porque o grande problema é que essa métrica arbitrária ela fere a liberdade do pensamento e da invenção. Obrigado.